tarde, turma. Na aula de hoje, abordaremos o seguinte tema: ato de fala, frase e contexto. Como vimos nas aulas anteriores, a linguagem permite a expressão dos nossos pensamentos, a defesa de nossas opiniões, a construção de nossa visão de mundo e a convivência em sociedade. Sendo que isso tudo ocorre quando a comunicação entre duas ou mais pessoas se estabelece. E com isso, realiza-se inúmeras ações, ou seja, agimos e reagimos por meio da palavra. Quando você fala ou escreve algo, você está agindo sobre o seu interlocutor, aconselhando, ordenando, prometendo, pedindo e afirmando. Vejamos a tira a seguir. Ô amigo, por aqui quentura não bota mais medo em ninguém. Ao dizer por aqui quentura não bota mais medo em ninguém, ao dragão, Chachado desempenha uma ação, a de afirmar. Como ele vive no sertão, ele sabe o que está falando, pois o sol e o calor são constantes nessa região. Assim, ao fazer essa afirmação, Chachado expressa também uma atitude pessoal, a de ter certeza sobre o que diz. Podemos dizer que sempre que falamos com alguém, temos uma intenção, como Fazer um convite, alertar sobre um perigo, pedir licença, prometer algo, agradecer um favor e desculpar-nos. essas ações que acontecem por meio da palavra, chamamos de ato de fala. E além disso, o menor ato de fala é definido como frase. Qual é a diferença entre um tijolo de 8 furos e um de 6 furos? Fácil, 2 furos. Ops, E o de 8 furos deve ser mais pesado. No primeiro quadrinho dessa tirinha, o pedreiro faz uma pergunta ao seu ajudante. Qual é a diferença entre um tijolo de 8 furos e um de 6 furos? Com isso, observamos que o enunciado é uma ação, pois o pedreiro quis satisfazer uma curiosidade sua, saber qual é a diferença entre os dois tipos de tijolo. Portanto, temos um ato de fala e uma frase. Ainda no primeiro quadrinho, temos mais 2 atos de fala, ou seja, 2 frases. São elas fácil e 2 furos. Na primeira frase, o ajudante expressa certeza sobre o que vai dizer. Já na segunda, passa a informação que o pedreiro deseja. Observe que para compreendermos essas duas frases, precisamos avaliá-las dentro do contexto. Ou seja, se você tivesse contato com essas frases de forma aleatória, solta, você não iria compreender, por elas estarem fora do contexto. Agora, vamos ver os tipos de frases que existem. Tipos de frases: frases de situação ou frases incompletas, que são frases que dependem do contexto para serem compreendidas, como fácil, 2 furos, ops e urg. Você observa nesses exemplos que elas precisam do contexto, para que o leitor ele possa ter a compreensão, pois sem esse contexto é impossível compreender o que essas frases querem transmitir. Aqui elas estão interligadas, atreladas. Frases formalmente completas. São aquelas que teoricamente contêm todos os elementos necessários à sua compreensão. Também são chamadas de períodos. Vejamos um exemplo. Qual é a diferença entre um tijolo de 8 furos e um de 6 furos? E o de 8 furos deve ser mais pesado. Então, a gente observa que temos o exemplo de frases completas, formalmente completas. E temos também períodos. Por quê? Porque elas apresentam um verbo. E quando você tem o verbo, formado pelo verbo, você vai ter a frase formalmente completa. E quando você não tem a presença do verbo, você vai ter uma frase de situação ou frases incompletas, como são chamadas, que são essas que precisam do contexto para que você possa compreender, sendo que nelas não há a presença de verbo. Além dessa classificação, os gramáticos costumam dividir as frases em 5 categorias, de acordo com as intenções de quem fala e escreve. Frases declarativas.
São aquelas que informam ou declaram alguma coisa, ou seja, nelas veiculam informações. Exemplo: a língua portuguesa é muito variada. A cidade de Petra é o principal atrativo turístico da Jordânia. Frases exclamativas são aquelas que expressam emoções. Essas frases sempre terminam com um ponto de exclamação. Exemplo: que susto! Ufa! Como Machu Picchu é interessante! Frases interrogativas são aquelas que formulam perguntas e terminam sempre com um ponto de interrogação. Exemplo: quantos anos você tem? Você conhece Paraty? Frases imperativas são aquelas que expressam ordens, como, por exemplo, saia já daí, obedeça. Então, quando expressar ordens, você sabe que está se referindo a frases imperativas e não a frases exclamativas, pois as exclamativas expressam emoções e as imperativas expressam ordens. Frases optativas são aquelas que expressam desejos. Tomara que tudo dê certo. Espero que você seja muito feliz. Então, aí nós observamos, que ela está expressando um desejo, que tudo dê certo. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula e fique em casa.